Olá, está no ar mais um programa, o programa Fala Vereador, na verdade, um dos primeiros programas do Fala Vereador nesse ano de 2021, e para nós é uma satisfação receber nesse momento a vereadora Lisa Prado, ela que já foi eleita vereadora mais bem votada, com mais de 12 mil votos no ano de 2000, voltou para a Câmara Municipal em anos anteriores, ano passado assumiu a suplência em Lisa e voltou novamente. Vereadora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Eu que agradeço, e realmente eu que já estava há quase 10 anos fora do Poder Legislativo, fui chamada para assumir no lugar daqueles vereadores e já pensava que não fazia parte mais da minha vida, a vida política partidária, e fiquei aqui naqueles 10 meses, me candidatei e a população colocou aqui uma das mais votadas novamente, eu fico muito honrada, muito orgulhosa, depois de tanto tempo. Vereadora Lisa Prado, com relação à sua postura na vinda novamente ao Poder Legislativo, porque isso realmente parecia ser uma decisão já sua de não voltar mais para o meio político. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa postura sua no ano passado. Você já tinha experiência com o Parlamento e a Câmara passou por um momento extremamente delicado. Então, você foi para comissões de cassação. Fala um pouquinho sobre essa postura sua no ano passado. Na verdade, a gente não deixa de fazer política. Eu não estava no Poder Legislativo, não tinha mandato, mas eu fiquei nos últimos anos como diretora de proteção social à mulher, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com a Polícia Civil, né, a DEAN, Delegacia de Mulheres, é a principal política pública, juntamente com a Defensoria Pública Especializada de Violência contra a Mulher em Uberlândia, juntamente com a PM, com a PPVD, e fiz um trabalho durante esses 3 anos, quer dizer, eu não esperava realmente voltar. Foi um momento triste do Poder Legislativo, sim, é um momento muito angustiante, sim, e eu creio que agora, em tão pouco tempo, nós conseguimos apresentar projetos importantes. Isso. E a experiência, ela foi fundamental neste momento. Então, Lisa, desculpa te interromper, mas a gente já adiantando, o nosso programa realmente muito rápido, mas essa questão desse tripé seu, dessa luta, dessa causa que você já adiantou para nós, que é a causa da violência contra a mulher, a causa dos animais e do PROCON. Com relação à violência contra a mulher, Lisa, a gente tem falado aqui com outras vereadoras também sobre os casos recorrentes, né, de agressões e mortes, mais ainda. E a sensação que dá muitas vezes que a lei da Maria da Penha, ela não impede do crime acontecer. Na verdade, é uma das leis mais modernas que nós temos no nosso país. Ela foi forjada diante de muitas pessoas que lutam a defesa da mulher. A Maria da Penha foi uma mulher que sofreu violência. E nós temos em Uberlândia a principal política pública, que é essa Casa da Mulher. E não impede, porque nós sabemos que tem que dar efetividade a essa legislação, uma rede tem que conversar. Nós temos hoje uma rede muito grande, pessoas que atuam nessa área, nós temos um Conselho Municipal de Direitos da Mulher muito combativo, nós temos uma política pública que ela é uma política mais importante, que é a Casa da Mulher, que nós temos aqui recursos para a mulher que sofre violência recorrer. Se ela precisar de advogado, tem a Defensoria Pública. Se ela precisar de medida protetiva, tem. Se você precisar de um abrigo, você tem a Casa de Passagem, sim, que foi durante a minha gestão, juntamente com a secretária Ana Paula e a secretária Iracema, nós também instalamos a Casa de Passagem, que é para as, sim, mulheres que são vítimas após as 18 horas, no finais de semana, que às vezes não tem como ir para a Casa-Abrigo. A Casa-Abrigo é um tempo maior, a Casa de Passagem é um menor tempo. Então, Uberlândia, nós temos um espaço para que a mulher possa, se precisar divorciar, se precisar de pensão, se precisar de alimento. Então, essa mulher tem onde buscar ajuda. Hoje é a Adriana Couto Ladeira, que é a delegada, já foi delegada de polícia, inclusive da Delegacia de Mulheres. Sim. Hoje ela está aposentada e é a atual diretora de proteção social à mulher. Mas o que acontece? Então, esse trabalho não é divulgado, Lisa, porque existem muitos casos, né? Na verdade, nós temos uma cultura muito machista. Nós temos uma cultura de que o homem não admite quando a mulher diz não, não é não.
E tem uma cultura que as pessoas acham também que não tem que entrar em briga de marido e mulher. Então, quer dizer, briga de marido e mulher se mete a colher. A vergonha também, né, Lisa? A mulher tem vergonha e ainda tem a dependência financeira muito grande. É preciso buscar autonomia para essas mulheres. Por isso, eu apresentei projetos nesse sentido. Creio que são projetos, campanhas educativas, como Meu Corpo Não é Coletivo, que eu apresentei um projeto, e outros projetos em conjunto com as vereadoras, que eu considero um avanço. Meu corpo não é coletivo. É um projeto de conscientização. Isso é para coibir a violência contra a mulher no transporte coletivo. Eu estava falando com outra vereadora aqui sobre esse assunto, eu perguntei sobre prevenção. Eu citei esse caso justamente da Lei Maria da Penha, porque, pelo que a gente vê, a lei não é só a Lei da Maria da Penha, né? Os crimes acontecem mesmo sob uma lei de penalidade civil no Brasil. E os crimes acontecem. E ela colocou que essa questão da prevenção, trabalhou muito essa questão ela colocou essa questão da escola com as crianças. Então, é um processo ainda de longo prazo. A educação ela é fundamental, porque você começa nas escolas, dentro de casa, na educação dos filhos. Sim. Faz com que realmente a gente possa mudar comportamento. Nós vivemos uma sociedade extremamente machista. Então, é preciso dar um basta nisso. É preciso, quando a mulher diz não, é não. Quando a mulher ela sofre alguma violência, é preciso que todos possam interferir, senão essa mulher vai morrer. É preciso que a gente divulgue. Quanto mais a gente divulga, ainda tem muitas pessoas que não conhecem. Hoje, a Casa da Mulher fica na Nicomedes Alves dos Santos, funciona das 8 até às 18 horas. E a mulher precisar de fazer um exame de corpo de delito, hoje também tem uma médica para poder atender, né? Ela fica um período, no outro período tem que ir para o ML. Quer dizer, nós temos hoje muitas instituições, inclusive o SOS Ação Família, que é uma ONG, você tem o Conselho Municipal das Mulheres, você tem a AMADA, que é um grupo de psicólogos que faz um atendimento, você tem a universidade com um projeto também com a advogada Todas por Elas, você tem várias entidades que desenvolvem um trabalho de enfrentamento à violência doméstica. Agora, é preciso que realmente a gente tenha os intérpretes da lei, possa entender que essa é uma lei moderna, é uma lei que veio para ficar, e ela dá efetividade realmente... A punição. E ela na verdade, essa lei, ela trata mais de como acolher essa mulher, de que forma, do que mesmo da punição, porque a punição você tem a punição também, mas o que a gente precisa mesmo é trabalhar essa prevenção de forma educativa, de ser de forma mais rígida, que tem que ter orçamento para esse enfrentamento. Aqui nós conseguimos também o aplicativo Salve Maria, que é um aplicativo que demonstrou também muita eficácia. Lisa, um instrumento a mais, né? Eu ia falar sobre essa questão de orçamento, porque você falou aqui a questão da casa-abrigo, isso tudo gera um custo, né? Alto. Eu não sei de fato de onde vem esse fundo. Você tem alguma informação sobre isso? Na verdade, a Casa-Abrigo ela tem uma legislação federal e aqui no município nós temos a nossa e tem um regimento interno. E tem a Casa de Passagem. A Casa de Passagem, eu disse para você que é temporário, é para que qualquer entidade pode encaminhar. Pode ser um delegado ou um escrivão, se não tiver delegado de plantão naquele momento, para a Casa de Passagem. E o recurso, a Secretaria aqui de Desenvolvimento Social tem um recurso que tem hoje a ICASA é responsável, de certa forma foi muito importante essa decisão, porque para o município tinha que manter e às vezes você não sabia quando que ia ter mulher ou você tem assistente social, tem psicóloga, a ICASA tem feito um trabalho muito importante. Que dá apoio, inclusive se essa mulher sair de lá, para que ela possa fazer um curso, para que ela possa ter sua independência, para que ela possa reconstruir sua vida junto com seus filhos. Inclusive, ver a questão das escolas, se precisa mudar de local. Então, é um trabalho que é feito com várias instituições e hoje a Casa-Abrigo e a Casa de Passagem é muito importante para Uberlândia, principalmente a Casa de Passagem, que é a que recorre mais... Essa Casa de Passagem, é só para explicar, porque ela muitas vezes está no contexto de que a mulher passa maior tempo à noite, né, com o cônjuge ou com o companheiro, e final de semana... Exato. Final de semana também. Era uma dificuldade muito grande para as mulheres, que a delegacia está fechada no final de semana, não funciona, então às vezes você funciona até 18 horas. E como é que fica o período noturno e como que fica a mulher que sofre violência, não tem para onde ir, se é num feriado, se é um sábado e um domingo. Então, por isso que a Casa de Passagem nós criamos justamente para isso, para que realmente essa mulher tenha
onde ir. Então, o delegado pode mandar, o juiz, o promotor, o trabalho é o efetivo. policial pode Sim. levar. Então, é uma política pública efetiva, prática, sim. que funciona. O senhor Antônio, juntamente com a sua esposa e as assistentes sociais, tem feito um trabalho, é um grande parceiro do município, quer dizer, é um exemplo, né? Nós fazíamos muito críticas. E você chama muita atenção com relação a esse trabalho por causa dos índices, não é isso? O índice de violência é enorme em relação à mulher. O índice é assustador, as nossas mulheres continuam em tempo de pandemia, convivendo junto com seus agressores, mas essa mulher tem que entender, não está sozinha. Essa mulher, mesmo ela ficando dentro de casa, tem muitas instituições que trabalham nessa área. Sim. Então, a minha comissão, que é a Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e da Mulher, e também faço parte da Comissão de Defesa Animal, são as comissões que eu estou participando aqui, que a gente vai procurar, inclusive, durante todo esse mês de março também, fazer um trabalho permanente de esclarecimento, de prevenção, palestra nas escolas. A Casa da Mulher eu fazia constantemente palestras informativas nas empresas, nas escolas, nos CRAS, para poder trabalhar essa orientação para as instituições que também não conhecem como funciona, qual que é o organograma, de que forma essa mulher pode buscar ajuda. Então, há muita dúvida, inclusive, com as instituições. Lisa, a gente fala de violência contra a mulher, né, que é uma coisa bárbara, e a gente pensa, e será que a violência contra os animais realmente ela é tão séria, assim, ela precisa de tanta atenção? Lembrando que recentemente o governo federal aplicou uma nova lei de pena de 5 anos de prisão para os crimes contra animais. Olha, em tão pouco tempo eu consegui aqui, juntamente com o apoio dos vereadores e a sanção do prefeito, 2 leis que eu considero muito importantes, inclusive foram leis discutidas com o nosso promotor, Breno Lins, que fala justamente de alguns princípios na defesa animal. O animal não é coisa, animal tem sentimento. Então, hoje nós precisamos ter uma política pública voltada para ajudar os protetores e as protetoras. E aqui, hoje ficou muito difícil, porque acabamos de enterrar a Drica, vereadora, que inclusive ela era presidente da comissão e eu relatora. Nós estávamos planejando agora para o dia 14, e vai acontecer a audiência 14 pública. de março. 14 de março, porque dia 12 é Dia Internacional da Defesa Animal, e Dia Nacional, se eu não me engano, e para poder a gente fazer um trabalho de apoio a essas protetoras, que precisa ter uma política pública forte. Hoje, nós temos um excelente promotor, muitas protetoras, eu atuando mais na questão legislativa, de fazer essas 2 leis, que criam os princípios da causa animal, do bem-estar animal, do local onde vive, de acorretamento, e outra lei minha que foi aprovada também, que proíbe a coleira antilatido, enforcador, com exceção quando, em alguns casos, né, de violência, quando precisar algum adestrador num determinado momento de perigo, poder usar. Mas hoje, uma coleira antilatido que você mexe com o cérebro dos animais, que você judia, que você maltrata. Então, hoje em dia, a gente percebe que muitas pessoas estão apoiando, mas ainda as pessoas têm que tirar, como a Drica mesmo, tirava o seu dinheiro, ficava devendo. Porque, na verdade, precisa ter uma política pública. Eu apresentei outros projetos, ter um conselho municipal com essas entidades, que tem um fundo, inclusive o doutor Breno e o doutor Kleber Eustáquio também tem uma ação civil pública, na qual está buscando um termo de ajuste de conduta com a prefeitura e a universidade, justamente para que a gente possa avançar nessa causa animal. Qual é a carência que, por exemplo, a promotoria, no caso do promotor Breno Lintz, o que ele vê como necessidade de assegurar essas protetoras, no caso, políticas públicas? Precisa de recurso, por quê? Você precisa de ter espaço, ter um local para que possa levar os animais que você vai recolher. Não tem um local para poder ter um animal atropelado, você vai fazer uma cirurgia, todo mundo, você vê vaquinha toda hora na internet. É preciso, aqui nós temos agora um local para fazer castração, que o doutor Breno vai começar ali no Camaru, vai ser instalado, ele vai criar agenda para poder ajudar essas protetoras, para ir castrando os animais, que elas tenham espaço e que realmente recolhe os animais, mas precisa ter um gatil, você precisa ter que comprar ração, você tem que comprar remédio, é preciso subvencionar, é preciso ampliar a rede municipal para que a gente possa avançar.
Então, Sim. nós estamos tentando buscar emendas parlamentares para ajudar essas protetoras e esses protetores. Apresentei a utilidade pública de mais uma instituição, Sim. ajudando a legalizar essas instituições para que elas possam receber subvenção, para que elas possam receber recursos, para que E tem condições, se o fundo tem um fundo de defesa animal, tanto o doutor Breno pode fazer em termos de ajuste de conduta lá e pedir para depositar recursos e poder passar de uma forma transparente. Então, é preciso ter uma política pública, um conselho. Criar os mecanismos de trabalho para as protetoras. Igual tem os conselhos da Rede de Enfrentamento à Mulher, Defesa do Consumidor, você ter também para tratar, principalmente para ajudar essas pessoas, que os animais sofrem muito. Então, é um problema gravíssimo. Lisa, só para a gente finalizar, eu queria que você falasse rapidamente sobre a questão também de proteção ao consumidor. Você esteve à frente do PROCON em Uberlândia durante uma atuação concisa, né, por um bom período. Eu queria que você falasse... Muito combativa, mas que também me deu muitos problemas. Mas foi um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar. O que você viu, Lisa, com relação ao consumidor lesado? Como você resume esse trabalho? O consumidor ele é extremamente lesado. Há um desrespeito enorme ao consumidor. E agora, durante a pandemia, pós-pandemia, ainda mais que você faz tudo online, é um problema seríssimo. Nós vamos discutir agora, no dia 15 de março, nós teremos uma audiência pública para discutir justamente como fica esse consumidor em tempos de pandemia e pós-pandemia, porque quase tudo, ele não tem como comprovar que ele fez determinado contrato, porque às vezes por telefone, às vezes você busca de forma online, então às vezes o consumidor nem sabe que ele pode romper o contrato quando ele recebe determinada mercadoria que ele pediu por telefone, que ele não teve contato, ele tem um direito de arrependimento. Então, esse consumidor precisa constantemente de ter esse espaço. Quando eu fui superintendente do PROCON, nós criamos o Código de Defesa do Consumidor em Braille, criamos a humanização do atendimento da pessoa, do consumidor, e criamos indicadores econômicos para poder medir a efetividade, sem vir a mão pesada do Estado em cima do comerciante, mas buscando o equilíbrio entre o consumidor, solucionando o problema com o fornecedor. Então, nós avançamos muito. Eu criei salas de audiências para poder o PROCON ser o advogado do consumidor, que é a parte mais vulnerável, porque os bancos já têm seus advogados, as empresas têm. Então, o órgão de defesa do consumidor, quem está atendendo, tem que entender o seguinte: você é advogado do consumidor, que é a parte mais vulnerável. Então, você tem que... São as pessoas formadas, muito civilistas, que não entendem o direito coletivo. Então, nós temos muitos desafios para enfrentar, e principalmente o superendividamento. E agora ainda mais com essa pandemia, né, Lisa? Ainda mais com essas esse compras povo devendo esse online. Tanto. Superendividamento é uma preocupação minha neste momento. Trabalhar e fazer com que o PROCON tenha realmente atendimento, que possa juntar todos os credores e discutir para que não tenha morte morte física desse consumidor, que possa discutir nesses momentos que tem juros abusivos, em que existe uma propaganda agressiva que cria necessidades que você não as tem. Então, mexe no desejo, no momento que nós estamos vivendo. Então, é importante que nessa audiência esclarecimento e ter um controle de todo esse relacionamento entre consumidor e empresas e fornecedores. Exato. Então, hoje você precisa ver as normas de boas práticas, que você possa discutir compliance, de boa governança. É preciso que a gente tenha um poder legislativo. Eu estou tentando contribuir com a casa. Aqui, não sei se você já sabe, nós estamos já com uma página, um link para que a gente possa fazer os nossos requerimentos sem necessidade de uso do papel. Então, hoje, por mês, são quase 3.000 requerimentos que os vereadores apresentam. Então, é preciso que assim faça o consumidor também, que a tecnologia possa ajudar esse consumidor, que a gente possa ter também um legislativo que me dê condições de ter um trabalho que a tecnologia vá ajudar esse consumidor, que seja mais transparente. Aqui nós estamos avançando, evitando o papel, estamos avançando para que a gente possa ter uma página mais transparente. E que a equipe do outro lado esteja também apta, ela esteja treinada para atender esse pessoal. Capacitada. Lisa, inclusive, quando eu fui superintendente do PROCON, eu tirei parte do recurso para pagar uma capacitação para que o consumidor fosse bem atendido, para que, senão, como se não bastasse a dificuldade que o consumidor passa, ele ainda, dependendo de quem atende, não tem o conhecimento da doutrina na prática efetiva, acaba dando
prejuízo no seu atendimento para o consumidor e a consumidora. Lisa, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, esse programa ele é muito rápido, mas eu já espero para uma próxima agenda. Né? Como eu falei aqui no início, esse é um dos primeiros programas de 2021, tem toda uma legislatura, apesar dessa contagem regressiva da política. Né? As pessoas já vão, olha, alertando o político. Procura as né? nossas redes aí, tem o Instagram, tem a página Lisa Prado oficial, tem nossos projetos, tem nossas ideias, entra lá, contribui, porque apesar da pandemia a gente continua trabalhando, ouvindo a população e tentando amenizar nesse momento mais difícil que nós estamos passando, que é morrendo tantas pessoas. A gente também está atuando para que realmente a gente possa buscar propostas e ajudar o Poder Executivo neste enfrentamento. Ok. Muito obrigada, vereadora, mais uma vez. Agradeço aqui a vereadora Lisa Prado e agradeço a você também, telespectador, por estar aqui conosco e nos acompanhar. Esperamos que você esteja conosco em um próximo programa. Muito obrigada.